nós estamos vendo somente o primeiro capítulo de Gênesis. E nós já vimos o que significa a criação do primeiro e do segundo dia. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu fiz um esquema do que nós já vimos. Sim. Host, por favor, pode habilitar compartilhar a tela? Não é Eduardo, não, né? Aqui, obrigado. Tá bom. Nós vimos o primeiro dia da criação, foi a criação da luz, a separação entre a luz e as trevas, e a separação entre dia e noite. Nós vimos que essa é a primeira parte, o primeiro dia da criação, significa que a verdade da fé brilha e mostra a distinção entre as coisas do homem e as de Deus. No segundo dia, nós vimos que foi a criação da expansão, ou o céu, e houve depois a separação entre as águas, umas acima e outras abaixo da expansão. O sentido espiritual desse segundo dia é que passa a haver no homem a noção de que existe um homem interno, e ele distingue entre as coisas do Senhor e as suas. E hoje nós veremos, no terceiro dia, que foi feito um ajuntamento de águas, apareceu a porção seca, chamada terra, e apareceram os mares. Em seguida, a terra fez germinar a erva de semente e a árvore de fruto. E como nós vamos ver, o sentido espiritual desta parte é que o homem começa a falar a partir das verdades da fé e faz algum bem, mas pensa que fala e age por si mesmo. Deixa eu voltar aqui a sair da... Ok. Stop share. Ok, pronto. Então, no terceiro dia da criação, no Gênesis, nós lemos... Desculpa, deixa eu ver aqui o texto. Versículos 9 a 12 do primeiro capítulo. E disse Deus: ajuntem-se as águas do céu em um só lugar, e apareça o seco. E foi feito assim. E chamou Deus ao seco terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: faça germinar a terra a erva tenra, a erva dando semente, a árvore de fruto dando fruto, segundo a sua espécie, na qual esteja sua semente sobre a terra. E foi feito assim. E produziu a terra erva tenra, a erva dando semente, segundo a sua espécie, e a árvore dando fruto, no qual estava a sua semente, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E houve tarde e houve manhã, o dia terceiro. Então entramos agora no terceiro dia, o terceiro estado sucessivo da nova criação do homem, ou, como se chama também, o novo nascimento, ou a regeneração. O que nós estamos vendo no capítulo 1 do Gênesis é que esse processo de novo nascimento se faz por etapas. E essas etapas foram descritas espiritualmente no primeiro capítulo de Gênesis, nos 6 dias da criação. Os arcanos celestes nos dizem que no terceiro dia, que é o terceiro estado, começa o que se chama a penitência, que é, segundo a definição das obras de Swedenborg, o afastamento dos males, ou a abstenção dos males. Como nós já vimos em outra série de palestras, para os escritos de Swedenborg, o termo penitência não tem a mesma significação que nós temos na língua portuguesa. Penitência significa um combate contra os males e um retorno, um afastamento dos males e retorno ao estado de integridade. É mais do que um mero arrependimento, é uma volta. Então, no primeiro e segundo estados da regeneração, que é representados pelo primeiro e segundo dia, começou a haver uma mudança. Foi mudança no modo de pensar.
o homem passou primeiro a ver uma luz. É dito lá que Deus viu a luz, mas de fato ele está falando do ponto de vista do homem, porque o homem, o que está escrito na palavra falando que é Deus que faz, é uma aparência de verdade, porque de fato Deus já viu, Deus já fez. Mas aquilo está contando do ponto de vista do homem, é quando ele enxerga a luz. A primeira luz que brilha no seu entendimento, a luz da fé. Então, a primeira coisa que acontece é o brilho da luz. Não é o sol, que o sol só vai ser criado no quarto dia. No segundo dia, começou também a haver uma mudança na mente, na parte do entendimento, porque foi feita uma separação entre águas acima e águas abaixo da expansão. Nós vimos que expansão significa o céu, ou homem interno, e as águas acima e abaixo, no sentido espiritual, significam os conhecimentos e as cognições que o homem recebe no entendimento. Então, o primeiro e segundo dia são mudanças de modo de pensar. São mudanças que acontecem no entendimento da pessoa. Mas no terceiro dia começa a se fazer uma mudança mais profunda, porque a mudança no modo de agir. Agora a mudança entra na área da vontade. E nós lemos nas obras de Swedenborg que a vontade é o próprio ser do homem, porque a vontade é o homem mesmo, ou como diz no começo do livro Sabedoria Angélica, o amor é a vida do homem, porque o homem é aquilo que ele ama, aquilo que está na vontade dele. Quanto ao entendimento, é somente uma roupagem externa da sua vontade. O entendimento, ou a razão, é a forma pela qual se apresenta o seu amor, ou a sua vontade. Então, no terceiro dia, a mudança começa a acontecer na área da vontade. No terceiro estado da criação, tá? Começa a haver a mudança, então, de modo de agir. Aquela mudança que aconteceu no primeiro e no segundo dia, que foi a visão da luz, que foi a separação de águas, quando a pessoa faz distinção entre as verdades do Senhor e as verdades dele, aquela mudança é relativamente fácil, porque trata-se somente de mudar o modo de pensar. A pessoa entende uma coisa, mas depois que ela lê ou ouve e aprende, ela viu que estava errado, ela muda de modo de pensar relativamente fácil. Mas a mudança no modo de agir é bem mais difícil, porque agora essa mudança envolve mudança de costumes, mudança de hábitos, mudança de afeições. E como nós já vimos, essas coisas todas constituem o amor, que é o ser mesmo da pessoa. É por isso que, para as mudanças acontecerem agora no terceiro dia, ou no terceiro estado, precisa haver um combate, que é o que se chama o combate da penitência, que é a luta do homem para deixar certos costumes, certos hábitos, certas afeições e adquirir novas, com vista à sua regeneração. Então é dito que o ajuntamento das águas num só lugar, que acontece no terceiro dia, faz aparecer a porção seca, que é terra. E a terra aí corresponde, nessa significação espiritual, corresponde à mente externa da pessoa. Aqui está se tratando, nessa primeira parte do versículo, o ajuntamento das águas num só lugar e o aparecimento da porção seca, está se tratando de uma distinção que o homem faz entre a sua memória e o seu pensamento consciente. Ambas as coisas estão na parte externa da mente do homem, ou seja, na mente externa do homem. A porção seca que aparece agora é quando a pessoa começa a ter realmente noção daquilo que está se passando na sua mente. Quando ela começa a refletir sobre os seus pensamentos, começa a refletir sobre a qualidade e a origem dos seus pensamentos. E quando ela descobre, por essa introspecção que faz, quando ela descobre, entre outras coisas, que os pensamentos são provenientes das afeições que ela tem. Os pensamentos são como raios de luz e a afeição é como fogo. Todo pensamento que nós temos vem de alguma afeição interior. E é pelo pensamento que a afeição se dá a conhecer. Se nós quisermos conhecer exatamente qual é a nossa afeição, qual é o nosso amor dominante, devemos examinar a natureza dos nossos pensamentos. E quando a pessoa chega nesse estado do terceiro dia da criação,
ela começa a examinar os seus pensamentos. E quando a pessoa faz isso, é como se ela examinasse a partir de um outro pensamento superior. É como se ele olhasse de cima para baixo. É como se fosse um pensamento vendo e analisando o outro. Porque, de fato, como nos ensinam os escritos de Swedenborg, o ser humano tem o pensamento interior e o pensamento exterior. Um pensamento interior julga e analisa aquilo que o pensamento exterior está pensando. É por isso que nós somos capazes de, ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou pensando e julgando aquilo que está sendo dito. Ou enquanto vocês estão ouvindo, vocês estão ao mesmo tempo analisando o que vocês estão ouvindo. Então, esses dois pensamentos são distintos. E no começo nós não percebemos essa diferença, então eles parecem ser a mesma coisa. É por isso que aparece a porção seca, a terra, porque agora o homem passa a conhecer a sua mente melhor. Antes disso, é como se a mente nem existisse. Ele simplesmente pensa, quase como que levado pelo instinto, como os animais. E essas águas que estão reunidas num só lugar são aqueles conhecimentos recebidos, reunidos, e que a pessoa classifica na sua memória, que são chamados na palavra de mares. No relato da criação são os mares. E é interessante, é da memória que nos chegam as ondas contínuas de pensamento, como nós já vimos na vez passada. Essas ondas de pensamento, então, são correspondidas pelas ondas do mar que vêm banhar a Terra, ou seja, a memória emite continuamente fluxos de pensamento na sua mente externa, na porção seca, na Terra. Ainda que assim pareça, essas ondas de pensamento não nos chegam aleatoriamente, não vêm do nada para nós, mas também são emanações em série das nossas afeições. São as afeições, como eu falei há pouco, as afeições que emanam os pensamentos. E isso é correspondido pelo mar, banhando a terra. E as afeições mesmas, elas, por sua vez, recebem fluxo dos anjos e dos espíritos que nos acompanham no mundo espiritual. E esses anjos recebem fluxo do Senhor, que é o sol do mundo espiritual. Então, do divino amor e da divina luz do céu, que é o Senhor, emana o amor e a sabedoria. E esse amor e a sabedoria procede como que em cadeias até chegar a nós, em pensamentos e afeições. Nós podemos dizer que toda afeição, todo amor em nós foi, em sua origem, uma emanação do divino amor do Criador. Mas cada um de nós recebe e transmite em conformidade com a nossa própria natureza. Porque não pode haver outra emanação de vida a não ser uma, que é o divino. Por isso, todo amor e toda sabedoria em todo o universo veio de uma única fonte. Ainda que esse amor se transforme tanto que às vezes se manifeste como ódio, mas a culpa está no objeto recebedor, ou no sujeito recebedor, e não na fonte, na origem. E os escritos de Swedenborg fazem outro livro, eu acho que em Verdadeira Religião Cristã, uma ilustração muito apropriada disso, comparando com o reino vegetal, porque nos falam que o sol natural influi em todas as plantas da horta, com a mesma luz e o mesmo calor. Mas cada planta recebe o influxo à sua maneira, e cada planta produz flores ou frutos conforme a sua espécie. Assim também é o Senhor. Ele influi nos céus e na terra, e no gênero humano, nos céus e na terra. Mas cada um de nós recebe e modifica e reproduz de acordo com a nossa natureza. Então, no terceiro dia, nós lemos: E disse Deus, faça germinar a terra a erva tenra, a erva dando semente, a árvore de fruto dando fruto segundo a sua espécie, na qual esteja a sua semente sobre a terra. E foi feito assim. Notem que no terceiro dia é dada uma ordem para a terra. É a terra que tem que fazer isso. Não foi o divino que foi lá e fez os vegetais, mas ele falou, produza, o verbo no imperativo, produza a terra. A terra, então, é que começa a produzir algo. Ora, e se nós já vimos que a terra significa o nosso homem externo, ou a nossa mente externa,
nós vemos claramente que essas produções representadas aqui pelas ervas, a erva tenra, a erva dando semente, a árvore de fruto, essas produções são as primeiras coisas que a pessoa começa a praticar, como se por si mesma, como se fosse por sua própria determinação, sua própria força, quando ela começa a ser regenerada pelo Senhor. Nós podemos dizer que são os primeiros produtos espirituais da mente regenerada. São correspondidas no texto da criação pelos vegetais. Porque quando a pessoa é inspirada pelos conhecimentos da religião, quando ela se lembra melhor, dos conhecimentos da religião, que vêm da memória, que são as águas ajuntadas em um só lugar, ela começa a pensar, de acordo com esses conhecimentos, ela começa a pensar com mais retidão, com mais justiça sobre o seu próximo e sobre Deus. E ela leva Deus e o próximo em conta quando ela começa a fazer ou deixar de fazer as coisas que ela fazia. Então a pessoa começa a ter pensamentos mais altruísticos, mais elevados, porque ela começa a obedecer à instrução que está depositada na sua memória. Esses pensamentos mais elevados serão a semente de uma nova vontade, que será implantada e será criada gradativamente. É um processo, então, tudo isso é um processo. São etapas representadas aqui pelo que a terra produz. Então, no terceiro dia, as produções são apenas vegetais. A erva tenra, a erva dando semente e a árvore de fruto. Nesse estado, então, de regeneração, do terceiro dia, as obras que o homem pratica, ele pratica por mera obediência ao que foi aprendido. As ações e as atitudes que a pessoa toma nessa fase da sua regeneração procede ainda de um aspecto intelectual nela, da obediência. Ou seja, vem da compreensão de um dever para com Deus. Ela entende que isso é o certo, então ela começa a fazer obedecendo o seu entendimento. Não são obras ainda frutos do seu amor, não são bens da caridade, não provém ainda de alguma vontade, porque a vontade nova não foi implantada nela ainda. Observemos que o sol só vai ser criado no quarto dia, e o sol vai corresponder ao amor verdadeiro quando é implantado na mente do regenerado. E a fé corresponde, a lua corresponde à fé. As estrelas correspondem aos conhecimentos da verdade. Então, o sol e a lua e as estrelas só aparecem no quarto dia da criação. E se nós estivéssemos interpretando literalmente o livro de Gênesis, como fazíamos antigamente, aliás, nós teríamos outro problema aqui. Porque no primeiro dia fala que houve luz, mas não tinha um sol. E também fala que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia houve tarde e houve manhã. Mas nós vamos ver no quarto dia que o sol e a lua são criados para marcar as partes do dia. Então, o que marcava as partes do dia no primeiro, segundo e terceiro dia? Nós estamos vendo, então, que se nós tomarmos literalmente Gênesis, nós temos problema atrás de problema, porque não é um livro para ser entendido como um relato de criação física do universo, como nós já vimos várias vezes, onde as pessoas têm problema e a palavra para elas se torna um livro fechado, um livro que ela tem que aceitar na sua fé cega, porque não compreende o que está lá. Quando nós, porém, temos o privilégio de conhecer a revelação do sentido espiritual, como o Senhor revelou através de Swedenborg, nós passamos a entender que ali não está falando realmente do sol, nem da lua, nem de estrela, nem de água, está falando do novo homem que o Senhor cria, como ele faz para criar, quais são os estados, as etapas, as mudanças que são feitas. E aqui no terceiro dia, o que o homem começa a fazer pela primeira vez? São esses vegetais. Então, as primeiras obras vêm da obediência, não vêm da vontade, porque a vontade ainda é a vontade do velho homem, é o ser humano ainda não regenerado. O Senhor começa a criar uma consciência no plano do entendimento do indivíduo, não no plano da vontade. Aliás, essa vontade velha que está lá é a responsável
por criar resistência contra essa mudança que se vai fazer. No primeiro e no segundo dia, a vontade não implica muito com a transformação, não. No primeiro e segundo dia, a mudança é só no modo de pensar, tudo bem, você não está mexendo com os amores, com os costumes, com as atitudes, com as afeições. Mas no terceiro dia, quando o homem começa a obedecer à instrução, aí ele entra no terreno mais difícil, porque agora a vontade dele impera. E ela resiste à mudança. Então é a nossa vontade que põe obstáculos a obedecermos à fé. É essa oposição que a nossa velha vontade faz ao que é novo, é essa oposição que gera um combate entre o novo e o velho em nós, entre a velha vontade e a nova que ainda vai ser implantada. E é por isso que é dito que o terceiro dia é um estado de penitência, que é um estado de batalha mental, porque a pessoa tem essas batalhas para se abster dos males pelos quais ela se afeiçoou tanto, porque ela está ligada ou está presa. Quando ela compreende que aquilo não é bom para o amor ao próximo, nem é de acordo com as leis divinas, ela tem luta para deixar. Então, ela já está nessa fase do começo da luta, quer dizer que ela já está no terceiro estado da regeneração. Mas nós vemos nos escritos mais claramente o seguinte: o que acontece nesse terceiro estado é que as obras que o homem começa a praticar são correspondidas aqui pela erva tenra, erva dando semente e árvore de fruto. Essas obras são motivadas ainda por um amor regenerado, que é o amor a si mesmo, o amor ao mundo, mais do que amor a Deus e amor ao próximo. Tudo que o homem vai, então, se determinar a fazer nesse terceiro estado, ou ele sente a resistência da vontade e não faz, ou às vezes a vontade interfere e a vontade entra no meio e, de certa maneira, ela contamina ou ela macula as ações do homem. Então, a terra começa a produzir vegetal, mas nesse ponto, como o homem ainda está sendo animado pela vontade antiga, ele começa a colocar o mérito nas coisas que ele faz. Então, ele começa a sentir um certo orgulho de ser bom, de ser obediente a Deus. De uma parte, ele está obedecendo a palavra, mas de outra parte, o orgulho dele fala: está vendo como é que eu fiquei bom? Está vendo como é que eu sou santo agora? Está vendo como é que eu estou obedecendo a Deus? Eu sou melhor do que os outros. Aí entra o orgulho, entra a soberba, não é? O homem, então, passa a obedecer, mas ainda tem orgulho de querer elogio por sua própria bondade, por sua própria honestidade. E aqui acontece algo interessante. O bem que a pessoa pratica nessa fase, nesse estado, traz realmente um sentido de realização. Traz uma alegria nova, porque quando a pessoa aprende a palavra e ela tem essa luta dentro dela e ela vai e obedece, mesmo a despeito da dificuldade da vontade velha, quando ela pratica aquele bem, ela sente um prazer diferente. Ela sente uma alegria por ter agido bem, por ter agido de acordo com as instruções da caridade, da fé. E ela considera que esse contentamento é um sinal de que ela está recebendo amor de Deus, amor ao próximo. Esse prazer em si é útil e tem essa gratificação. E é então que o homem percebe o prazer na vida nova, na vida do céu. E algumas pessoas nesse ponto acham que já estão transformadas, já nasceram de novo, que agora ela já está desfrutando da bem-aventurança celeste, porque ela tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Mas o caso não é bem assim. Como nós vamos ver depois, o que se passa realmente no terceiro dia, nós vamos ver isso com mais clareza depois, mas o que passa realmente no terceiro dia tem uma ilustração muito boa, que é a tomada do livro de Êxodo. Vamos ver essa ilustração, porque por ela nós podemos entender bem esse contentamento que a pessoa faz no terceiro dia, quando ela pratica as verdades por obediência e ela sente o prazer do céu. Nós vemos que quando o povo de Israel saiu da terra do Egito, bem antes de eles chegarem à terra prometida, Moisés enviou 12 espiões para eles verem como seria a terra à frente deles. Esses espiões foram lá
E depois de 40 dias eles voltaram com uma notícia dupla. Uma notícia boa e uma notícia má. Eles disseram que sim, a terra era boa. Era uma terra que manava leite e mel. E eles trouxeram como provas um cacho de uvas tão grande que precisavam 2 homens para ser transportado. Também trouxeram romãs e figos, os frutos da terra. Mas eles disseram, especialmente os 10 deles, disseram que naquela terra habitavam inimigos terríveis, gigantes, a ponto de eles se sentirem como gafanhotos comparados com eles. Então, o povo teve medo dos inimigos e o povo quase esmoreceu, queria voltar atrás. No entanto, Josué e Calebe mostraram a beleza da terra e mostraram os frutos, e por causa dos frutos da terra, eles foram animados e seguiram em frente. Pois bem, esse prazer celestial que a pessoa sente no terceiro dia, mesmo quando ela está fazendo obras que ainda vêm dela, que são contaminadas pelo mérito, pela ambição, pelo orgulho, mas esse prazer que ela tem são prazeres permitidos pelo Senhor, porque são como os frutos da terra que mana leite e mel, essa terra que virá no futuro. Não são prazeres celestes ainda, mas são amostras do que pode ser a alegria do céu. E o Senhor concede que todos que estão começando o processo de regeneração sintam esse prazer, que embora não sejam os prazeres dos anjos mesmo, porque são prazeres inefáveis, mesmo assim a pessoa sente como coisas tão sublimes que ela tem desejo de seguir o caminho e desfrutar disso mais tarde. Esses prazeres vêm do céu e a pessoa recebe no terceiro dia e são meras amostras. Porque para receber efetivamente esses prazeres depois, ainda tem toda a caminhada no deserto pela frente. Ainda tem o 4º, 5º e 6º dia da regeneração. Mas é por isso, então, que a pessoa, logo no começo da regeneração, logo no terceiro estado, ela sente esse prazer celeste. Não vem da vontade nova, porque ela ainda não tem, mas vem da misericórdia de Deus, que faz com que ela perceba. Então, fica uma pergunta: por que os atos do homem no terceiro estado são simbolizados pelos vegetais? Porque, como os vegetais, esses atos da pessoa têm alguma coisa de vivo, mas ainda são inanimados. Não são como os animais. E por que esses atos são inanimados? Justamente porque nessa fase da regeneração, os motivos próprios que o homem tem ainda estão nesses atos. O homem ainda tem visto mérito nas obras que pratica. Por exemplo, como ele agora começa a viver uma vida de bondade prescrita pela sua religião, ele pensa que tem direito já ao galardão do céu, por merecimento. E pensa que Deus lhe deve obrigatoriamente levá-lo ao céu e ali lhe dar todas as bem-aventuranças e recompensas. Não só lá, mas também na vida presente. Mas os arcanos celestes dizem nesse ponto que quem pensa que o bem e a verdade vêm de si mesmo não tem ainda a vida verdadeira da fé, a qual pode vir a receber, porém, mais tarde. Arcanos celestes número 29. Porque nós veremos depois, no 4º dia, quando forem criados o Sol e a Lua, que o Sol e a Lua representam o verdadeiro amor e a verdadeira fé, que só são implantados por Deus no estágio seguinte da regeneração do homem. É o amor realmente altruístico e a fé realmente viva, operante, sem estar mais mesclada com as falsidades. Mas enquanto não chega o 4º dia, o homem não age por um amor espiritual verdadeiro, ela age pela obediência. E é por isso, então, que os frutos de sua vida não são realmente vivos, mas também não são a morte. Eles são meio termo. São vivos, mas são como os vegetais. São inanimados. Porque nesse estado, é dito nos arcanos celestes, no mesmo número, 29, nesse estado o homem está no estado de preparação para receber a vida da fé, que ele pode vir a receber mais tarde. O fato é que no terceiro dia, o homem espiritual ainda não nasceu. A sua vida ainda é semelhante à vida do embrião ou do feto no útero. Há um ensinamento
errado que nós recebemos na igreja cristã, que era que o novo nascimento se processa de uma maneira instantânea. Quando você crê, aceita a fé, aceita Jesus, você levanta a mão, você nasceu de novo e é uma nova criatura. Mas há um erro muito grande nisso aí. Porque naquele momento o que acontecia é apenas a concepção da vida espiritual. A semente da palavra divina caiu no solo fértil do seu coração, agora vai começar a gerar uma nova vida. Uma vida que vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade, e o novo homem vai sendo formado no seio da igreja, pelo Senhor, à medida que você persevera. Como diz o Apocalipse em tantos lugares, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, o nosso novo nascimento é um processo com uma gestação. Tem primeiro a inseminação, tem o cuidado de Deus, a pessoa recebe o alimento da verdade espiritual da igreja, não estou falando de uma igreja específica de parede e tijolo, mas da igreja universal, a igreja do Senhor, a igreja espiritual. E o homem recebe também o quê? Vem com sangue o oxigênio, a liberdade, porque a pessoa precisa, na esfera de liberdade, refletir nas coisas de Deus antes de receber. Então, se passar todo o processo se cumprir, aí nós nascemos para a vida eterna. Se não, pode acontecer aborto no meio do caminho. Ou pode acontecer que a pessoa vive iludida achando que ela está salva, enquanto, na verdade, ela nem começou a caminhada. Seria como o povo de Israel, que quando atravessa o Mar Vermelho já quer criar ali a sua pátria, mas ali ainda é o Egito. Ainda não passou no deserto para se formar como nação, para crescer, para vencer os inimigos. Então, a regeneração, o novo nascimento é um processo demorado, que dura toda a vida do homem nesse mundo. Se nós vivermos aqui 90 anos, quer dizer que até o 90º ano nós temos coisas para regenerar. Se nós vivermos somente 10 anos, quer dizer que o Senhor completou em nós a obra de novo nascimento naquela etapa. O que determina o tempo de saída da pessoa desse mundo, é um arcano que nós aprendemos nas obras de Swedenborg, o que determina o tempo de nós sair do mundo é o estado que nós atingimos para a vida eterna. O Senhor nos tira desse mundo no melhor estado que nós pudermos alcançar para a nossa felicidade eterna. Ou, dizendo de outro modo, no estado menos pior, para a nossa infelicidade não ser tão grave, porque Ele sempre nos ama, Ele sempre nos atrai o máximo possível para perto dEle. Então, as obras que a pessoa pratica no terceiro dia, que são significadas pelos vegetais, ainda têm como motivação as afeições naturais. Elas têm ainda a ambição, tem o orgulho e tem o medo. A ambição é o que a pessoa tem pelo céu. Ela acha que ela merece o céu como recompensa da própria justiça. E acha também que merece o galardão celeste, que receberá uma coroa no céu porque aqui ela fez o que é correto. Ou seja, é ambição natural ainda. Ou então, o orgulho da própria bondade, quando ela acha que, pelo fato de ela ter fé e praticar, ela se considera escolhida. E por isso tem mais intimidade com Deus do que os outros. E que tudo que ela pedir a Deus, Deus vai lhe dar, porque ela tem fé. É o mérito próprio. Ou então ela faz pelo medo. É o medo do terror, do fogo do inferno, o medo da condenação eterna. Ela se aproxima de Deus não por amor, mas pelo medo. Todas essas coisas estão no íntimo, na intenção de todos os nossos atos no começo. Nós não podemos nos livrar disso. No começo, nós agimos por orgulho, por ambição, por medo, ou por outras afeições quaisquer. Se nós refletirmos, nós vamos ver. Porque no começo nós somos como uma criança que é ensinada a obedecer por amor à recompensa ou por medo do castigo, ou por medo de privação de alguma coisa. Mas, a despeito dessa noção obscura que ainda possamos ter, a despeito de as nossas ações ainda serem egoísticas, não ainda genuínas, são apenas a vida do vegetal, o Senhor não rejeita o homem. Ele nunca despreza qualquer esforço que o homem faça para andar na direção dele. Ao contrário, o Senhor está sempre direcionando o homem, cada vez mais, da tarde para a manhã, da sombra para a luz, do primeiro dia, do segundo dia e também do terceiro dia. O Senhor está sempre nos conduzindo para uma fé e uma vida verdadeiras, como nós veremos que vai acontecer no 4º, no 5º e no 6º dias da criação.
O fato é que durante a nossa jornada espiritual, durante o processo de novo nascimento, o Senhor vai mudando gradativamente os nossos motivos. Isso que eu falei de orgulho, ambição e medo, isso vai ser substituído com o tempo por Deus à medida que nós entendermos e compreendermos. Ele vai tirar a ambição e vai nos dar o prazer do céu pelo prazer do uso, de servir ao próximo, não para nosso deleite. Ele vai tirar o orgulho e dar humildade de saber que só o Senhor é vivo, só Ele é o amor e nós não somos nada. E vai tirar o medo e vai nos dar a confiança dele, que ele conduz todas as coisas para um bom propósito. Ainda que as aparências em nossa volta sejam as piores possíveis, mas o Senhor está conduzindo. E esse amor que ele vai implantar no nosso quarto dia, o amor verdadeiro para com ele e para com o próximo, que é representado pelo sol, é um amor diferente, porque ele tem imagem do amor e da semelhança de Deus. Eu não vou entrar nisso também, mas esse amor tem 3 essenciais: o altruísmo, a comunhão e a utilidade. Se faltar qualquer um desses 3 elementos, o amor ainda não é genuíno. Mas isso era o assunto do quarto dia, do sol. Então, no processo de mudança, de substituição de nossas afeições, de transformação de nossas motivações, o Senhor vai tirando o vazio de nossa vida e vai nos dando também um sentido à nossa existência. O Senhor vai nos mostrando que a nossa vida aqui, nesse mundo, deve ser uma vida de usos, porque nós fomos criados neste mundo para sermos preparados para o céu. E o reino dos céus é o reino dos usos. Mas é importante, muito importante lembrar, o Senhor não pode promover esta transformação instantaneamente. Por quê? Ele não pode extirpar de uma vez essas más inclinações que nós temos. Ele não pode destruir os sentimentos negativos e maléficos, por piores que sejam, porque eles fazem parte da nossa identidade, de nossa experiência, do nosso caráter. Eles são a personalidade do indivíduo. E se o Senhor tirasse todo o mal no instante, ele estaria aniquilando o ser humano. Seria destruir a pessoa. Então, o que ele faz? Com mão branda, porém poderosa, ele vai mudando quase imperceptivelmente os rumos de nossa caminhada espiritual. Ele vai botando atalhos em nosso caminho, sem constranger a nossa liberdade de escolha. E vai reformando o nosso entendimento, enquanto regenera a nossa vontade. Quanto mais nos voltarmos para Ele, nos esforçarmos para obedecer a Ele, mais enxergaremos uma luz nova, um caminho novo, uma luz que ilumina nossas almas, que vai dissipando a treva de nossa ignorância, da dúvida, e também vai fazendo com que possamos enxergar a real natureza de nosso ser. Nós vamos conhecer não só a porção seca, a terra, mas também conheceremos os mares, e depois o sol, a lua e as estrelas, ou seja, todo o universo físico, nosso universo espiritual dentro de nós passa a ser de nosso conhecimento, coisa que antes até nós ignorávamos que tínhamos. Outra coisa que eu quero destacar é que nós devemos notar aí essa progressão de mudança que nós estamos falando, que o Senhor vai nos transformando gradativamente, substituindo o ruim pelo bom em nós. Essa progressão está representada aqui na ordem que os vegetais são citados. Primeiro a erva tenra, depois a erva dando semente e, enfim, a árvore frutífera dando fruto, no qual está a semente. Olha um ciclo. Erva, erva tenra, fruto, semente e, de novo, erva. Essa série vem do fato de que, mesmo que as obras do homem no começo sejam espiritualmente ainda inanimadas, como, porém, o Senhor está guiando o processo, ele faz com que essas obras sejam cada vez mais vivas, cada vez mais úteis, cada vez mais verdadeiras. E isso na mesma proporção que o homem combate e que o Senhor deixa, que ele permite que o Senhor faça essa transformação do seu caráter, na proporção que o homem combate as cobiças no seu externo e regenerado. Então, nessa progressão dos vegetais está a progressão das etapas no terceiro dia da nossa regeneração. A erva tenra aí, nós vemos nos arcanos celestes, a erva tenra
são as primeiras concepções da fé que a pessoa adquire em seu externo. São os primeiros doutrinais em que ela acredita, porque viu que são verdades do Senhor. A erva dando semente são essas verdades, mas agora elas visam um uso, que é o objetivo dentro da obra, é a semente dentro do fruto. E a árvore dando fruto no qual está a semente é finalmente o bem útil, é alguma coisa que a pessoa passa a desempenhar agora em favor do próximo, em favor do Senhor, e não mais por razões meramente mundanas ou egoísticas. Quando acontece isso, então a pessoa entra no quarto dia, que o sol é criado. Então, na etapa de árvore dando fruto, entra a implantação do verdadeiro amor. Então, dentro da árvore que dá fruto, nós temos a semente do amor e da fé genuína. É importante salientar também que essa progressão, desde a erva até a árvore de fruto, só acontece quando a pessoa combate a letargia do seu comodismo, porque às vezes a pessoa está acomodada com seus prazeres naturais e corpóreos e ela não se esforça para vencer essa vontade oposta dentro dela mesma. Essa resistência que ela sente, essa oposição, não vem somente da vontade má, vem dos maus espíritos que estão associados, estão alimentando e sendo alimentados pelo mal que há na vontade velha. E eles não querem perder o terreno, eles não querem perder a moradia que eles têm nas coisas egoísticas e impuras que há na mente e no coração da pessoa. O Senhor falou a respeito disso numa parábola, dizendo, quando o mau espírito sai do homem, anda por lugares áridos procurando lugar e não encontra, e diz, voltarei para minha casa de onde saí. Porque a mente do homem regenerado, os males que ele guarda na sua mente são alimento espiritual para ele e para os maus espíritos com ele. E quando fala em transformação, eles criam resistência, porque quem é que quer deixar a sua casa? Quem é que quer ser despejado? Nem os maus espíritos querem. Então, é por isso essa resistência realmente vem dos infernos atuando na vontade da pessoa. É por isso que, para alcançar progresso nesse estado, a pessoa deve combater, deve constranger a si mesma, deve tomar o leito em que ela está deitada, acomodada com a sua paralisia espiritual, e mediante a ordem do Senhor, quando curou aquele paralítico, ela deve levantar e andar. Aquela cura do paralítico ali, que as pessoas trazem ele no leito, tira o telhado e baixa na casa, tem uma significação espiritual interessantíssima, porque mostra como nesse processo da regeneração, mostra essas mesmas verdades que nós estamos vendo, agora contando de outro ponto de vista. Porque a palavra do Senhor, como nós já falamos aqui, é um diamante com muitas facetas. E cada vez que você vira, você vê uma luz diferente, mas a mesma pedra da verdade espiritual. Então, a cura que o Senhor faz do paralítico, que ele tomou o seu leito e andou, tem arcanos ali que fala dessa saída do comodismo e progressão na vida espiritual, da regeneração. Foi por isso que o Senhor fez aquela cura, para significar a cura que ele faz em nosso coração, em nossas almas. É por isso, então, que nós não devemos ficar de braços cruzados, nem de braços estendidos, esperando sentir a vontade de Deus para fazer penitência, porque nós nunca vamos ter essa vontade como por milagre. Nós nunca devemos esperar ter vontade para ler a palavra, para buscar a instrução, porque se nós não temos amor genuíno no começo, essa vontade não virá, não existirá. Ao contrário, o que vai haver é letargia, é inércia. Porque tudo que contraria o nosso amor antigo, nós não recebemos sem luta. Notemos que o amor genuíno só existe quando é criado o sol, e a fé quando é criada a lua. Isso é no quarto dia. Mas para o quarto dia vir, é preciso que passe o terceiro dia. O terceiro dia é o dia de penitência e de luta contra o mal. Como o Senhor disse, quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É isso que começa, então. Quando a gente toma a cruz e segue, a gente está entrando no terceiro estado. O que nós fizermos para carregar essa cruz, para caminhar, está representado pelos frutos, pelos vegetais. São as ações que nós começamos a praticar seguindo o Senhor. O Senhor vai renovando o nosso modo de pensar,
o nosso modo de agir, e pouco a pouco ele vai nos transformando. E se nós passarmos pelo processo de transformação do terceiro dia, pelas etapas de erva tenra, erva dando semente, e chegarmos à árvore que dá fruto, ou seja, o bem que a gente visa, o uso que ele vai ter ao semelhante, não a nós mesmos, então nós estamos prontos para o Senhor implantar em nós o quarto dia, que é o verdadeiro amor e também a verdadeira fé, o sol, a lua e as estrelas, no nosso homem interno, no firmamento. E o versículo da criação do terceiro dia, a série de versículos, de 9 a 12, termina dizendo: e viu Deus que era bom, e houve tarde, e houve manhã, o dia terceiro. Essa palestra eu também deixei como link no site, o Johnny pode disponibilizar, o professor Jorge, e eu coloquei lá a leitura desse texto, porque isso que eu estou falando aqui é um comentário da leitura dos arcanos celestes. Vocês vão encontrar isso e mais coisas no texto dos arcanos celestes. Deixa eu ver. Números 9, 29a. 29 também. Coloquei um texto de Nova Jerusalém sobre o treino celeste, 150 a 155, que diz respeito também a isso tudo que nós acabamos de falar. Eu agradeço muito, mais uma vez, a atenção de vocês e ficamos à disposição para quaisquer perguntas que vocês tenham. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, reverendo Cristóvão. Eu gostaria só de informar que na parte final da mensagem que eu mandei a todos, tem o endereço lá